Fala galera, estamos começando mais do Zero Podcast. Já quero pedir para você, curta, comenta, compartilha nas redes sociais, dá uma força pra gente aí, né, Kelvin? É isso aí, galera. @do Zero Podcast em todas as redes sociais. E aquela dancinha que você falou que ia postar, já tá pronto ou não? Cara, essa dancinha não sei se sai. TikTok Apesar que eu comecei a treinar, né? É? A gente fez até um ministério de dança, né? Do zero. Do zero ao nada, né? Zero ao nada. Do zero ao nada. Estamos aqui com a pastora Cris. Eu perguntei pra ela antes ali se era Cristiane, Cristina, Crisleide. E ela vai se apresentar agora pra vocês. Fala galera, tudo bem com vocês? É um prazer, um privilégio muito grande estar aqui com esses dois feras. E eu sou a pastora Cris, sou de Belém do Pará, muito distante, muito, uma terra tão distante, né? Mas estamos aqui em missão. Sou a pastora Cris, faço parte da primeira igreja batista lá em Belém, Coraci. Estamos aqui, é uma honra, um privilégio poder estar aqui com vocês, meninos. Então conta o nome completo agora, né? Ah, é? Tem que falar todo tem que falar o nome, todo Sério? nome. Vou ter que pagar esse mico? Meu nome completo, meu Deus do céu! É Silvia Cristina Macedo de Andrade Bezerra. Mais nome do que isso não tem. Misericórdia. Misericórdia. Ó, tá quase pra isso. Olha aí, tá vendo? Tá no sangue. Tá no sangue já. Cris, Vai. conta um pouquinho pra gente aí, como é que foi a tua infância, onde que você cresceu, nasceu. Vamos começar lá da tua infância, como é que foi? Lá do começo, do início, Do né? início, do zero. Então, tive o privilégio de nascer no Evangelho, né? Como ainda agora a gente estava conversando e eu falei, a minha mãe não podia ter filhos, né? Ela era estéril devido a uma enfermidade que ela teve, então ela não podia gerar. E quando foi um dia, Deus enviou um profeta na casa dela e falou que ela geraria um filho e que esse filho seria do Senhor. E aí, passou um tempo depois, né? Nasceu eu, linda, maravilhosa, né? Com um propósito, com um objetivo. E desde a infância fui ensinada os caminhos do Senhor. E ali sempre instruída pelos meus pais, né? Que eu tinha um propósito, que Deus ia me usar e que eu precisava seguir aquilo que eles estavam me instruindo, né? Então, nasci lá em Belém do Pará mesmo, né? Sou natural mesmo de lá de Belém do Pará. E cresci a infância toda sendo instruída nos caminhos do Senhor, né? Isso para mim é um privilégio. Porém, sempre tem aquele momento, né? Assim que a gente passa por aquele momento meio, será que eu tô no lugar certo? Será que esse aqui é o meu ambiente? E geralmente é na nossa adolescência, né, que a gente tem aquela crisezinha ali de identidade. E por um momento eu achei que Deus não tinha propósito nenhum na minha vida. Mas, graças a Deus, estou aqui, né? E como que chegou ao Pastora Cris? Pois é, né, pastora Cris. Como foi o processo? Olha, o processo é doloroso. Ainda é, né? Mas a gente teve que passar. Então, na verdade, assim, eu confesso pra vocês que eu não tinha o objetivo de ser pastora. Eu nunca quis carregar o título pastora. Pelo fato de, mesmo tendo sido ensinada nos caminhos do Senhor, mas eu acredito que é algo muito forte, é uma palavra muito forte, que dá aquela coisa assim de pastor, né, pastora, e as pessoas te olham assim, às vezes que você, não, é sério demais, não, precisa estar ali, e tem que ter uma postura, né, e aí eu não me achava digna de ter uma postura que fosse chamada de pastora, né, porque, na verdade, a primeira impressão que eu dou é aquela impressão assim, não é legal, mas depois quem convive, né, como os meninos sempre falam, né, a gente é da resenha, então aceitar esse título pastoral foi muito difícil, foi um processo muito complicado, porque eu não queria aceitar o título de ser pastora, né, fui consagrada a pastora. E acho que tem uns 8 anos, mais ou menos, que isso aconteceu, que eu fui consagrada pastora, mas mesmo sendo consagrada, eu não aceitava esse título, porque eu achava que uma mentalidade que eu tinha, mesmo sendo criada nos caminhos do Senhor, mas eu sempre quis ter a minha vida. Assim, eu sempre sonhei em me formar, em ter as minhas coisas. E quando veio assim o choque com um ministério, isso foi muito difícil para mim.
Conta um pouquinho pra gente sobre o seu esposo. Apresenta ele. Quem é o pois seu esposo? Meu esposo, pastor Cleito. Creio que muito em breve ele vai poder estar aqui também, Amém. né? Em nome de Jesus. E eu digo assim, que ele fez parte desse processo na minha vida, entendeu? Para aceitar o chamado. A gente se conheceu num tempo onde eu estava vivendo a crise dentro da igreja, por não querer mais, como a gente comentou ainda agora, eu estava na igreja, mas eu não me sentia parte da igreja. Então eu lembro que eu fiz uma oração para Deus e eu falei para o Senhor que eu queria alguém que me incentivasse, que estivesse ali do lado, e o Senhor mandou essa pessoa, né, que foi ele. Na época ele era meu líder de jovens, ele foi para ser meu líder de jovens. E não tinha nada, não tinha como dar em nada, né? Porque eu era um extremo, ele era outro extremo. Ele sempre foi aquele cara crente, gente. Aquele cara que, sabe? Aquele cara que ele chegava na igreja, os demônios já começavam a cair. Então, eu nunca imaginava no mundo que um dia eu poderia dar certo. Mas foi alguém que Deus colocou realmente na minha vida para despertar o propósito de Deus. E hoje é pastor, né? Mesmo sendo novo, é um pastor e que trabalha com muita excelência para Deus. Ele, nessa época, ele ainda não era pastor. Não, na época que a gente se conheceu, ele era missionário, ele ainda não era pastor. Ele foi ordenado primeiro do que eu, né? No caso, primeiro ele foi ordenado, depois de uns 2 anos, mais ou menos, eu fui ordenada pastora. Tudo ali na PIB? Não foi na PIB, Não foi pela Assembleia de Deus. Isso, nós éramos da Assembleia de Deus, né? E aí, nós éramos da Assembleia de Deus, passamos por um processo, saímos da Assembleia de Deus e depois de um tempo nós fomos para a PIB e estamos lá já há um tempinho. Como a gente tava conversando, para todo mundo que vem aqui, eu sou muito curioso essa parte de chamado. Sim. Assim, como você falou que desde a infância ali você já tinha uma palavra liberada sobre você, mas quando que começou, quando que você teve o entendimento, esse é meu propósito, é meu chamado, eu vou decidir cumprir aquilo que Deus me designou para fazer? Então, quando eu tinha, eu acho que uns 17 anos, entendeu? Como eu falei, né, eu passei por essa parte muito instável, de estar na igreja, mas não de me sentir parte da igreja. Eu prego desde os meus 10 anos de idade. Com 10 anos foi o meu primeiro sermão, foi a primeira vez que eu preguei, né? E eu lembro até hoje, João 10:10. Então, eu sempre tive esse contato com o altar, mas devido a questão que eu passei por essas crises de identidade dentro da igreja, né? Por isso que eu acho muito bom a gente sempre olhar para o jovem com um olhar de você vai dar certo, você vai conseguir, porque às vezes a gente acha que só quem já está velho que pode dar certo. E às vezes a gente está desprezando alguém que está começando, né? Um jovem, e ele pode se tornar alguém muito top usado por Deus. Então eu acho assim que eu preguei a primeira vez com 10 anos, mas depois eu parei, aí eu comecei a cantar. Depois eu comecei a cantar na igreja, né? Cantava. E aí depois de um tempo isso foi interrompido por uma situação que aconteceu. E aí foi quando, com uns 17 anos, mais ou menos, eu tive o desejo de conhecer mais as Escrituras e entender que Deus tinha um projeto para mim no meio da pregação. Então, assim, eu acredito que foi lá pelos 17 anos que eu comecei realmente a me apaixonar. Eu digo que foi quando eu realmente tive um encontro com Deus. Eu conheci quem era Deus e o que Ele tinha para mim, né? E foi quando, justamente, eu busquei começar a estudar, porque eu falei, eu quero ser usada por Deus. Eu assisti uma pregação, eu vi uma mulher pregando. Cara, aquilo foi inspiração para mim. Quando eu vi aquela mulher pregando, eu olhei para aquela mulher e eu disse, um dia eu quero ser assim, eu quero pregar também. Entendeu? Então, por isso que é muito bom hoje nós estarmos nessa posição, porque alguém que vai olhar pra gente vai se inspirar e vai dizer, cara, eu chego lá. Eu vejo assim essa parte de se inspirar em pessoas, né? A gente tem muito isso. E que nem eu lembro que eu assistia muito o pastor Lucinho pregando e tal. E eu dizia, eu quero pregar que nem o pastor Lucinho um dia. E isso me inspirou muito. Mas com o tempo, assim, eu descobri que eu ia pregar não como da maneira que ele prega. Mas eu tinha a sede de pregar a palavra, né? Tipo, foi com o tempo que eu fui desenvolvendo, me descobrindo, agora depois que eu me descobri a forma... De verdade, né? A forma que eu tinha que me portar na palavra ali pra mim conseguir conduzir. Não sei se contigo foi parecido ou você
Tipo, Deus te deu uma unção parecida com a da pessoa que tu se inspirava, não sei. Sim, sim. Eu acho isso muito interessante, até nós estávamos conversando sobre isso esses dias, né? Que quando você vai começar, sempre você vai ter alguém em quem você vai se inspirar. Por quê? Porque vai ser aquela pessoa que vai dar o start na tua vida, entendeu? E por muito tempo você vai acompanhar as pregações, você vai dizer, cara, eu quero ser igual àquela pessoa. E você vai até desenvolver os gingados, o jeito de falar, a forma de ler, a forma de se comportar, de cumprimentar as pessoas, do jeito daquela pessoa. Até que você vai chegar num ponto que você mesmo vai desenvolver a sua identidade pessoal. Mas eu acredito que isso é muito comum, a gente, tipo, olhar para alguém e ter alguém como inspiração. Por exemplo, hoje eu continuo acompanhando, mas não como era no começo. Porque no começo, pra mim, eu precisava aprender, eu precisava de alguém que, tipo, de um espelho pra mim, né? Principalmente porque na área das mulheres da pregação, hoje que já está mais desenvolvido, hoje que já tem mais mulheres que pregam, mas há uns 5, 10 anos mais ou menos atrás, eram raras as mulheres que pregavam, né? Então, você encontrar alguém para você se espelhar é algo muito gratificante. E isso é muito legal para que os jovens, né, que vão assistir, as pessoas que vão assistir, se você tem a vontade de desenvolver o ministério, eu acho que esse é o pontapé inicial. Você mirar em alguém e ir lá se espelhar, até que vai chegar um momento que você vai dar conta só. Eu vejo assim que a gente tem que descobrir nossa identidade em Cristo. Assim, inicialmente, você começa sendo uma cópia daquilo que deu certo, com certeza. O pastor Lucinho, nossa, o cara que eu ouço todo dia. Fazem 2 anos que eu ouço todo dia no meio-dia. Ele é o meu devocional rápido do meio-dia. Eu ouço em vez de eu vou escutar um jornal, eu ouço ele, porque é um tema muito atual do que está acontecendo no momento. E assim, realmente, a gente tava pegando, né, palavras, frases e tal, né? Tiago Brunet, que a gente fala em todo podcast, palavras de sabedoria, né? Isso. Cara, o cara é demais, né? Tipo, a gente acaba filtrando um pouquinho de cada um, só que a gente começa a criar um conflito dentro da gente, só que ali o Espírito Santo vai te direcionando e vai mostrando, a tua identidade vai sendo revelada e as pessoas começam a perceber, né, aquilo que está dentro de você para fora e as pessoas começam a acreditar em você, porque, igual você falou, inicialmente talvez as pessoas não vão ter muito crédito, né, inicialmente, principalmente quem está pregando, né. Ah, mas esse aí tava fumando maconha esses dias, agora tá pregando, não era nada, agora quer ser, né? Quer ser o bambambam. Só que eu vejo isso como o mundo te dá um rótulo, te dá uma identidade, Cristo te dá uma identidade e um rótulo novo. E a gente tem se descoberto muito, né, Kelvin? E a gente se inspira demais em pessoas, assim, eu vejo assim, o pastor Lucinho foi, nossa, eu acredito que ele marca ainda até hoje muitas gerações, né, tipo, dos jovens, assim. Foi onde despertou, assim, um interesse por oração, foi ver, ele contava que entrava no quarto de oração, ficava horas, contava das experiências, falava, eu quero viver isso. E isso é bom pra gente, e daí depois, como o Eduardo disse, a gente vai pegando, a gente ouve um pouco ali, mas daí a gente traz pra gente e a gente aplica na nossa vida, não já, a gente já começa a aplicar de uma forma natural, né? Sim. E eu acho isso muito interessante, porque como ele falou, né? A gente primeiro se torna uma cópia de alguém para, através daquilo, a gente se tornar uma cópia de Cristo, né? Essa é a verdade. E eu acho muito bacana, é por isso que a gente precisa inspirar essa geração. A gente precisa ser inspiração para essa geração. Só que às vezes a gente não vai ser inspiração para quem está perto da gente, né? Às vezes a gente vai ser inspiração para quem está longe. Por exemplo, hoje o pastor Lucinho é uma inspiração para vocês, mas talvez alguém que ande muito próximo dê crédito para outras pessoas. E não para ele mesmo ele sendo o cara. Mas o que eu acho bacana é porque a gente vai descobrindo a nossa identidade em Cristo através de cada vivência. Porque você falou uma coisa muito interessante. Quando eles começam a compartilhar das experiências que eles têm, cara, a gente fica olhando assim, meu Deus, eu quero viver isso também. Cara, o cara orou não sei quantos dias e Deus fez isso e tal. Não, eu quero isso pra mim também. E isso motiva a gente a buscar e formar nossa identidade em Cristo. O objetivo do podcast é esse, né? Trazer experiências, o compartilhamento de experiências de pessoas que tiveram uma caminhada com Cristo, essas experiências que a pessoa vai assistir, nossa, eu quero viver isso também. Que a gente seja inspirações também para pessoas, né? Sim, isso. Como a gente passou, né, esses dias ministrando no Encontro com Deus. Tipo, eu
poder compartilhar o que eu vivi em 2 anos de convertido. Tipo, eu olhar aquelas pessoas ali fazendo um encontro, tendo a sua primeira experiência com Deus, e voltar do encontro e eu poder ministrar sobre elas e dizer, ó, o inimigo vai agir aqui, 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 mas não caiam nesses pontos. Mas e se vocês caírem nesses pontos, você não jogou tudo fora. Foi apenas um deslize. Peça perdão a Deus e Deus vai te perdoar e a vida vai seguir. Nossa, mas como é bom, sabe? Tipo, eu ser instrumento de Deus na vida de pessoas que estão começando. Né? Porque tudo é um processo. Hoje, o pouco que eu sei, para muitos vai ser muito, porque eles não têm nada, né? Então, e eu vou ouvir pessoas que têm mais experiência que eu vou aprender com elas. Então, como se fosse uma escadinha, né? Sim. Interessante, né? É muito interessante. E uma coisa assim que eu observei na igreja, não sei se você observou, mas quando a gente chegou, né, no domingo, você foi orar nas pessoas, você percebeu que as pessoas começaram a cair quando você colocou a mão. Eu achei isso muito uau, porque isso são experiências que Deus nos dá. E a gente fica olhando assim, cara, será que eu tô com superpoder porque eu tô colocando a mão e as pessoas estão caindo sem eu fazer nada, sem eu falar nada. E isso são experiências que o Senhor produz, né, em nós. Eu carrego uma frase comigo que eu sempre digo assim, primeiro em nós, depois através de nós. As experiências que a gente vai viver com Deus, primeiro a gente, vão servir para lá na frente a gente poder compartilhar com alguém. Já que você tocou nesse assunto e abriu, né? Agora vamos falar, né? Explanou. Deixa eu te contar, então, um pouquinho mais sobre isso, sobre essas experiências. Então, eu era uma pessoa, 2 anos de convertido, eu era muito cético. As pessoas, como é que as pessoas colocam a mão na cabeça do outro cara? Eu falei, mas isso aí não é de Deus, esse negócio. Eu não acredito nisso aí, não acredito. Igual Tomé, só se eu vendo que eu vou acreditar. Esse negócio que as pessoas falam em língua ali, falam, mas isso aí é meio inventado, isso aí, né? Aprendeu, viu um vídeo na internet, né? Como falar em línguas estranhas ali, né? Eu fiz um tutorial no intensivo ali, foi pra igreja, falei, não, isso não é verdade, né? Não tem nenhum tutorial, cara. Não tem? Não, daí, Pastor Júnior, cheguei pro Pastor Júnior, né? Não, primeiro no encontro, eu saí daí fui no banheiro, né? Falei, Deus, eu quero ter uma experiência contigo. Eu volto, começo a ministrar nas pessoas, o Pastor Júnior, não, os intercessores vêm aqui na frente. Quem que ele veio primeiro? Primeiro a mim. Colocando a mão na minha cabeça, pô, já era. Falei, meu Super Deus. Superpoder do Gama Gamerra. Isso. Pensava, né? Não fica inconsciente. Você ouve as pessoas falando com você em volta ali. Só que é uma experiência tão boa, uma paz tão grande de espírito que você não faz nem questão de. Você abre o olho, mas você não enxerga. É uma experiência tão gostosa. Então eu levantei ali e tal, né? Sentindo aquele renovo, né? Sim. Chego só de falar assim, já quer falar, calma. Sobrenatural. Daí, né? Coloca a legenda. Falei, depois que passou o momento ali, falei, Pastor Júnior, pastor, tem umas línguas aqui, tem uns negócios que é meio estranho aqui, que tá querendo sair sei aqui, não. mas não sei não o que é esse negócio aqui. Lá vai o Júnior. Coloca a mão na minha cabeça de novo. Caí falando em línguas aí. Falei, meu pai amado. Mas daí, o que é isso, né? Você fica... Você nunca tinha falado em línguas, nunca? Eu não acreditava nisso. Falei, mas eu não acreditava. Eu era cético, eu não acreditava nem os dois. As pessoas falavam, você dá crédito, de repente, a quem te fala, né? Você vê as pessoas, você conhece a vida das pessoas, né? Que estão tendo essas experiências, né? Mas você fica, tipo, meio Tomé, né? Mas é verdade, mas eu quero ver se é verdade isso aqui. Quero experimentar. De repente, tipo, você é ministrado naquilo, você fica horrorizado. E de repente, tipo, passa aquele momento, tá? Ali você fala, passou, isso aqui foi só uma experiência, né? Beleza, e a vida que segue, né? E você chega na igreja ali, nossa, e corre pra cá, e arruma caixa de som, e arruma som lá e tal, né? Daí, os 45 do segundo tempo ali, você arruma ali todo mundo ministrando lá na frente, né? Dos 45 do segundo tempo, você vai lá para ministrar, ajudar os intercessores, né? Você põe a mão na cabeça de um, mesma experiência. Põe a mão no segundo, de novo. Põe a mão no terceiro, de novo. Falei, meu Deus, o que é isso? E agora eu vou te entrevistar. Qual foi a sensação? E agora eu vou te entrevistar. Qual foi a sensação? Espanto. O Júnior tem bastante... Era uma sensação boa, só que espantosa ao mesmo tempo. Porque... tipo, não é algo que você tá controlando. Sim.
Não é o que você tá fazendo, que você tá causando, eu tô empurrando as pessoas. Não, é algo de Deus mesmo, assim, é uma presença tão grande que você não consegue segurar. Sim, sim. Muito gostoso. Se você tocou nesse ponto, eu acho que era pra gente chegar nesse ponto. Já que você falou disso daí, Eduardo, no primeiro encontro que eu trabalhei, tipo, teve um encontro que eu fiz e eu queria e nada aconteceu. Sim. Daí no encontro que eu fui trabalhar, daí tava eu lá no encontro, daí eu lembro que, eu não sei se o Júnior lembra. Daí eu cheguei pro Júnior, tipo, começa a vir uns negócios, uns estranhos assim, só que eu não vou falar esse negócio, porque vai que não é de Deus esse negócio aí, eu não, daí ele falou, não, você tem que dar liberdade, tem que deixar acontecer e tal. Daí numa ministração lá, daí começou, daí veio e não teve mais Kelvin segurar nada. E daí teve um outro negócio que aconteceu, tinha um rapaz nesse encontro, ele ficou preso o encontro inteiro, e daí, tipo, no final ali, eu fui orar por ele e eu coloquei a mão na cabeça dele. Eu saí pulando com ele por tudo, cara. Por tudo. Daí eu saí pulando e foi uma alegria. E daí eu chegava, em quem encostava, saía pulando, cara. Daí eu peguei um som no pula-pula. Um som no pula-pula, essa é boa. Eu tô até hoje gerindo, sabe? Sim, porque eu saí do encontro, assim, sabe? Mas parece que minha cabeça, meu inconsciente continua. Falando em língua, sabe? Às vezes eu tenho que me controlar, sabe? Às vezes eu começo, tipo, a falar as palavras de Deus, assim, de repente já começa a querer, tipo, embolar a voz, igual aqui, tá aqui, ó. De repente, se você não dá uma seguradinha, por exemplo, a hora que você tá... Os outros vão deixar doido, né? Tá lá dentro do banco, né? Hoje eu comecei a falar com Deus no carro, pedindo para que Deus abençoasse o dia e tal, indo pro trabalho. A hora que eu vi, já tava, meio que tu tava sozinho, né? Já tava... Mas Parece que é um momento que a gente entra numa intimidade mais profunda. Que a gente não tá entendendo nada, mas Deus tá entendendo tudo. Sim. Né? Só que é algo totalmente dominável, né? Tipo, não é algo que você não tem controle. Não. Sim, tipo, você tem experiência com Deus, você tá consciente, você não tá inconsciente, naquele êxtase ali. Sim. Você está num repouso, o espírito é tão gostoso, né? Tão maravilhoso que... E as línguas também, tipo, é algo que você controla. Você controla o tom da tua voz, você controla se você quer falar, se você quer... Porque depende do ambiente também, né? Sim. Porque tudo tem um ambiente, né? Para você exercer os dons também, né? Sim. Porque senão vira bagunça, né? Igual o Paulo mesmo instrui, né? Sim. Para que tenha ordem e decência, né? Porque senão você acaba usando os dons para escandalizar o evangelho, em vez de trazer pessoas ou para... Acredito que esses sejam dons para ministrarem pessoas, né? Porque o dom, a árvore, ela não dá o fruto para ela comer. A árvore não come o fruto. Quem come o fruto são as pessoas. Então os dons servem pra gente, não servem para nós, mas sim para as pessoas, né? Assim, os dons de língua servem pra gente edificar, edificar o próprio espírito, né? Mas também existe a ministração em línguas e é algo sobrenatural, né? Nossa, tipo, você vê isso acontecendo com uma pessoa que é cética. Incrível, muita né? gente que vai assistir isso aqui, mas eu também sou cético, não acredito nisso aí. Pode acreditar que é verdade. É verdade. Eu era cético. Eu vim pra crer. Verdade. Eu fui tocado. Conheço uma história, né? O cara, ele orava, né? Porque ele queria receber o batismo com o Espírito Santo, muito mesmo. E ele ia, ele fez propósito, ele fez jejum. Ele passou 21 dias dentro da igreja. E num dia, já desacreditado de tudo, de que ele não seria mais batizado. Ele está dentro do ônibus, quando de repente ele é tomado pelo Espírito Santo dentro do ônibus. E ele começou a querer falar e ele não sabia como digerir aquilo, não sabia se ele falava, se ele não falava. E ele começou a falar em línguas dentro do ônibus, começou a entrar em mistério dentro do ônibus. E ele entendeu que não importava o ambiente em que ele estava. O que importava era ele estar aberto para que o Espírito Santo realmente realizasse uma obra sobre a vida dele. Então, o legal é, mesmo você sendo cético, você reconheceu que você precisava daquilo. Você precisava sentir aquilo. Então, é isso, o Espírito Santo é isso. Nós precisamos reconhecer que a gente precisa ter ele na nossa vida. Inclusive, eu tenho uma experiência sobre isso com o Espírito Santo, que eu até compartilhei esse dia nas minhas redes sociais, falando justamente que quando eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, eu sempre fui muito ativa na igreja e
E aí, né, dali da fase da infância e tudo, e chegou um momento que eu ia para as orações e eu via as pessoas falando em línguas e aquilo começou a ser eras. O que acontece, né? Porque a gente fica logo curioso, né? Como é que as pessoas conseguem falar? Será que elas estão imaginando isso? E mesmo sendo uma criança, né? Mas a gente sabe que a criança está prestando atenção em tudo que a gente está fazendo e elas acabam copiando o nosso exemplo. E eu cheguei com a minha mãe e falei assim, mãe, eu quero ter isso aí na minha vida também. E eu lembro que a minha mãe, ela falou assim, filha, para você ter isso, você precisa orar por você, porque a mamãe não pode orar por você. Isso é você que precisa buscar. E eu lembro que eu acordava 3 horas da manhã. Cara, uma menina de 10 anos de idade, eu acordava 3 horas da manhã para orar. E eu lembro que naquela época, né, não tinha telefone para botar o despertador, não tinha nada. Mas a gente tinha um telefone fixo em casa. E por incrível que pareça, você acredita que toda 3 horas da manhã o telefone tocava? Do nada, assim. Tá! E quando via, tipo, quem é que tá ligando? Ninguém. Só tocava, parece assim que eu acordava e eu entendia que Deus estava me chamando para um momento a sós com Ele. E eu lembro que eu orava de madrugada, clamava assim, eu quero muito, eu preciso ter o teu espírito porque eu quero ser completa em ti. Eu lembro que eu fui para um congresso de jovens, né? Naquela época, os jovens, hoje é muito separado, mas na minha época, a gente mesmo com essa idade, a gente já participava das coisas dos jovens e tudo, adolescente. E eu fui para esse congresso. Gente, quando eu senti a presença de Deus, eu pulava a igreja toda, que depois eu não conseguia nem sentir mais as minhas pernas de tanto que eu pulava. E aí eu lembro que a minha coordenadora, né, na época, minha líder na época, chegou em casa e falou assim, olha, ela foi batizada com o Espírito Santo, quase que a gente não consegue trazer ela porque ela pulou a igreja toda e não parava mais. Mas foi uma experiência muito boa, entendeu? Muito boa de poder receber. Então, como eu falei, né, mesmo sendo cético, a gente reconhece a necessidade que a gente precisa do Espírito Santo. Pastora, eu vou te fazer uma pergunta, que era a minha pergunta, que eu gostaria que alguém respondesse, e garanto que o pessoal que está em casa vai assistir depois também é a mesma pergunta. Toda pessoa que tem o Espírito Santo é uma evidência que a pessoa tem o Espírito Santo ou não? O falar em línguas. E o falar em línguas? No meu caso, Deus já me revelava muita coisa, de eu tocar numa pessoa, Deus falar, que eu precisava ministrar e orar pelaquela pessoa numa certa área, Deus já falava comigo. Eu já sentia a presença do Espírito Santo, já tinha experiências com Ele. Eu já era tocado pelo Espírito Santo, só que eu não falava em línguas. Eu já senti o Espírito Santo. Sim. Toda pessoa que tem o Espírito Santo vai falar em línguas ou não? Olha, eu acredito que isso é uma experiência muito particular, entendeu? Eu acredito que quando houve a questão, né, do Atos 2, a gente presencia, né, ali aquele cenário deles estarem buscando, as línguas foram repartidas. A gente tem uma mentalidade de que eles falaram as línguas como nós estamos falando, como nós falamos em línguas estranhas. Mas, na verdade, se você ler o contexto, ele vai explicar que eles falavam para que o povo, como na época era uma festa, né, muita gente tinha ido para cultuar naquela festa, então muita gente não conhecia a linguagem. E o Espírito que veio colocou sobre eles uma língua que eles não sabiam falar, para que eles pudessem falar na língua do povo que estava ali. Para que aí, então, o evangelho do Senhor fosse, né, tivesse uma expansão. Tanto que logo depois da descida do Espírito Santo, Pedro prega, né, o primeiro sermão, e quando ele prega, ele ganha quase 3.000 almas para Cristo. Então, eu acredito, assim, que isso é uma questão muito peculiar, muito particular. Eu conheço pessoas que não falam em línguas estranhas como nós falamos, mas elas têm o Espírito Santo na vida delas. E também vai muito da doutrina de cada igreja. Tem igrejas que têm como sua doutrina a evidência do falar em línguas para você ser cheio do Espírito Santo. Entendeu? Então, eu acredito que isso vai muito da doutrina de cada igreja. E eu tô falando assim, eu vejo assim, porque o Espírito Santo é muito educado, né? Então, ele vai respeitar a doutrina da igreja que for, né? Sim. Se for uma igreja tradicional, ele vai respeitar. Sim. Tanto que se não... Eu acho mais interessante, porque eu já tive outras experiências anteriormente, assim, sabe? Tipo, de vir na ponta ali, aquelas palavras em pensamento, assim, aquelas línguas, só que eu pensava, não, isso aqui não é coisa da minha cabeça. Que fala o lado humano, e hoje eu vejo, tipo, mas como que eu vou imaginar uma língua que eu não conheço? Tipo, como é que eu vou imaginar algo que eu nunca vi, ou que eu nunca... Sabe? Sim. Você vê que algo já estava dentro de mim, que precisaria de uma ativação.
Diz assim, põe pra fora, Justo. exerce o que eu Justo que eu coloquei sobre você. É isso mesmo. É como você tá falando, né? Está dentro de nós, precisa ser externado. Entendeu? E isso vai conforme a nossa busca e a nossa vontade por sentir isso, né? Então, eu acredito que o falar em línguas é algo fundamental, porque é uma comunicação que a gente tem, entendeu? Com o Senhor, com Deus. É uma forma de nós nos comunicarmos. Mas eu também acredito e respeito as pessoas que seguem doutrinas de que para eles não é uma evidência o falar em línguas. Ele é, né, para algumas pessoas tem o dom apenas, mas não como evidência, né? Para nós que seguimos uma linhagem mais, posso dizer assim, né, pentecostal, mais assim, como a gente fala, né, do manto, a gente acredita que a evidência pra gente é o falar em línguas. E a gente vai seguindo, né? Cada um vai sentindo até que tem horas que Deus vai te pegar e vai fazer tu falar, mesmo você não acreditando naquilo, né? Ele vai te ativar e vai dizer pra ti, vai lá, que agora você vai falar. Mas eu acredito, assim, que tudo tem um tempo também, tudo né? tem um tempo, Se você quer forçar, ficar orando, se não for... E Deus, ele sabe até onde que a gente vai se sentir confortável, né? Não, e deixa eu te contar mais uma experiência agora que abre a sessão confessionária agora. Então, no encontro, passar 2 anos atrás, então, na hora do Espírito Santo, ali, do batismo com o Espírito Santo, o que eu falava em línguas. Só que a gente não se conhecia. Eu não sabia que ele já tinha isso, não fazia tempo. Então ali, eu achava, nossa, mas como é que ele teve isso? Não tive. Mas como é que é esse negócio aí? Deus está dando para uns, está dando para outros. Como é que é esse negócio aí? Não, eu tava desde o começo do encontro já. Não, tanto que eu saí do encontro, eu tive que tratar isso em mim, sabe? Sim, sim. Falei, mas poxa, Deus, como é que você... Como é que você deu pra ele? Parece aquela criança, né? Aquela criança assim, pai, caramba. O que é isso, né? Sacanagem comigo, né? Justo na minha vez. Não cola. Não, e depois que eu vim naquilo, né? Depois passou, né? Porque depois, tipo, eu pedi pra Deus que Deus me desse esse dom. Não é que eu não esqueci, tipo, eu deixei de buscar isso, tipo, evidenciar isso. Só que depois que eu parei de buscar isso, tipo, eu fui pro encontro com um pensamento assim, por exemplo, eu não sei o que vai acontecer, como que é trabalhar no encontro, mas assim como as pessoas me serviram no encontro, eu vou servir também, da forma que for. Sendo para lavar um banheiro, para fazer qualquer coisa, eu vou ir. Porque o meu coração está em servir. Sim. Independente de... Você falou, eu nunca quis títulos. Eu só queria servir a Deus. Da maneira mais simples e humilde. Porque eu tenho pouco conhecimento também em 2 anos. Eu não tenho todo o conhecimento teológico, bíblico e de experiências. São 2 anos. Então eu fui para servir, como eu sabia, com as minhas mãos, literalmente. Eu achava que eu ia servir só com as minhas mãos. Eu acabei que eu fui servindo mais espiritualmente do que com as mãos. Eu vi assim como que, às vezes você deixa de buscar, ter aquela ansiedade por buscar aquilo, você já pediu para Deus. Sim. Você já pediu uma oração. Mas quando você tira tipo, o teu coração daquilo e coloca o teu coração no reino, as coisas começam a fluir como consequência. Isso. Falou uma palavra que eu amo, reino. No reino a gente não tem títulos, a gente não carrega títulos, nós somos servos. Porque se você precisa entender que você está ali na condição de servo. Eu sempre digo uma coisa, não adianta os títulos se Deus te conhece de lugares que ninguém te conhece. Deus nos conhece de lugares secretos que as pessoas não estão nos vendo. A gente olha para a história de Davi. Davi não estava na casa quando Samuel chegou para ungir. Não estava na lista. Ele não estava na lista, ele não tinha sido cotado para estar ali. Mas eu acredito que quando o Senhor ele quer nos dar um título, ele vai buscar a gente aonde a gente está. Porque é ele quem vê os leões, os ursos que a gente matou. E a gente não precisa provar para ninguém que a gente matou urso, que a gente matou leão. A gente não precisa dizer que nós temos um potencial. Eu acredito muito nisso, que se Deus te conhece de lugares secretos no tempo certo, Ele te traz ao público. Eu sempre digo isso para Deus. Eu falo, Deus, eu não quero o público. Eu não quero ser conhecida do público. E eu tenho uma oração que eu gosto muito de fazer para Deus. Eu digo assim, Deus, eu quero ser como Enoque. Eu quero andar contigo
até chegar ao ponto de não ser mais visto pelos homens, porque foi isso que aconteceu com ele, né? Ele andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Então, a gente precisa ter esse coração de entender que não é o quanto a gente faz na exposição para as pessoas verem, é o quanto a gente faz para Deus ver. Uma coisa que eu ouvi numa pregação que me chamou muita atenção. Falava que Deus não dá ministério a homens, Deus dá homens ao ministério. Faz todo sentido, né? Uhum. E é justamente isso, porque eu acho muito interessante que até hoje eu estava comentando isso com alguém, quando Jesus chega para selecionar quem ia andar com ele, ele poderia chegar com os fariseus, porque eram doutores da lei. E ele podia chegar, galera, é o seguinte, eu sou Jesus e eu quero recrutar vocês, porque vocês estão prontos para chegar em qualquer lugar, dos lugares que eu vou, e falar da palavra. Só que ele não fez isso. Porque ele sabia que os caras só queriam um título. Eles só queriam ter o reconhecimento de chegar no dia, se vestir bem e ler ali. E Jesus veio em busca de quem? De quem não tinha experiência. De quem só ouvia. De quem não era reconhecido. Né? Então, todas as vezes que eu falo para alguém sobre isso, eu digo assim, nós não merecíamos. Nós não merecíamos, mas ele olhou e viu algo dentro de nós. Pedro não merecia. Até Judas não merecia. Mas Jesus olhou para ele e disse, cara, tem um propósito. Né? Então anda aqui comigo. Judas teve o privilégio de mudar. Ele teve a oportunidade de mudar. Mas ele decidiu continuar com o caráter corrompido. Então, a gente precisa ter essa mentalidade, que o Senhor nunca vai nos escolher por aquilo que nós temos de ferramenta. Ele vai olhar pra gente e vai dizer assim, é desse jeito, todo quebrado, vem que é isso que eu vou usar. É que Cristo, ele chama a gente, chamou os discípulos pra tomar a mesma forma dele, né? Ser ensinado por ele. Pega lá os fariseus, já tudo, eu sei como fazer, eu sei como continuar. Não ia pegar o jeito de Jesus. Não, a gente precisa ser trabalhado em Cristo mesmo pra gente conseguir cumprir o propósito de Deus. E a gente é trabalhado todo o tempo, né? Sim. Tipo, eu olho pro Kelvin há anos atrás, lá no começo do Evangelho. Tem muita coisa tem muita coisa que eu carrego até hoje. Uhum. Mas tem muita coisa que eu tive que deixar de lado porque eu fui aprendendo que aquilo ali não era... Às vezes eu achava... No momento ali eu achava que estava certo. Sim. Eu achava que era daquela forma que exercia um ministério, alguma coisa. Uhum. E daí chega um momento que Cristo mostra. Que nem eu falei já esses dias. Eu já tive um período que eu busquei títulos. Sim. Hoje essa conversa aqui parece que... Parece não, né? Na verdade, Deus, ele pega e ele quer falar com a gente, né? A gente tá aqui... A gente tá sendo muito ministrado através do podcast. Sim. Né, Eduardo? Um crescimento. Um crescimento, assim, e Deus sempre tem uma palavra e sempre um podcast tá se ligando ao outro e a gente tá entendendo. Então, tipo, essa questão, assim, de títulos, faz um tempo já que eu tenho orado por isso e Deus continua falando que não é os títulos. Sim, não é. Não é os títulos. Nunca será os títulos, é sobre o que você faz, é sobre quem você é no reino. Eu acho interessante porque uma das coisas, assim, através, né, do projeto que eu tenho, uma das coisas que o Senhor, ele falou comigo, ele disse assim, eu preciso que você entenda que eu tenho uma identidade para colocar sobre as pessoas. E a identidade que eu tenho para dar para elas é de filhos, não é de títulos. Então, assim, nos meus questionamentos com Deus, eu falei, muito bem, Senhor, mas e aí, né? A gente anda contigo, porque a gente vai, aceita Jesus e a gente entra naquela vibe, tô na igreja, mas continua com as mesmas práticas, né? E aí o Senhor um dia falou comigo, e eu preciso imprimir, além de dar uma identidade de filho, eu preciso imprimir 2 características que são minhas na vida dos meus filhos. E eu acho incrível que você vai ler os 4 evangelhos e você vai encontrar uma única vez Jesus relatando sobre quem ele era. O que ele diz? Ele diz assim, aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, cara, eu acho assim que não são os títulos. É quem nós somos em Cristo, a identidade que nós recebemos de filhos de Cristo. Uma metanoia, literalmente. Mudança de mentalidade. Completamente. É incrível, né, a gente pegar e poder compartilhar das coisas que Deus tem feito na vida da gente. A gente conversa com pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Tipo, as pessoas que a gente tem contato, assim, a gente vê o que Deus... E Deus, ele faz coisas semelhantes, né? Porque a transformação de todo filho de Deus é semelhante, né? Você vê como que você tá falando com o Kelvin, como que as coisas
eu acredito sim que nada é por acaso na nossa vida. Nós estamos tendo essa conversa hoje aqui, nada é por um acaso. Tipo, minha conexão começou com o Mateus, analógica, através da vida dele, eu fui atingido. Tipo, Deus me ligou a pessoas e a coisas assim, sabe, através do podcast. O exemplo mais recente. Ele nos conectou com uma missionária da Jocum. Ela falava de missões, aquilo queimava no nosso coração. E eu perguntei para ela no final, né? Mas o que você diria, né, para tanto que o significado é jovens com uma missão, né? O que você falava para os jovens hoje, né? Eles, o que você falaria para eles, né? Ela citou, né? Seja como Samuel, né? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, o teu servo te ouve. E o que aconteceu depois? Deu certo, né? Deu certo. Você vê como que eles ficaram até sem palavras. Sem palavras, às vezes, na verdade. Não tem o que dizer. A gente foi ligando isso e de primeiro... Deus vai ligando pontos, coisas, pessoas. Sim. De uma maneira sobrenatural. Eu achei, nós estamos digerindo tudo isso, tudo que tem acontecido nas nossas vidas. Uma enxurrada de bênçãos, Deus falando de todo lado, assim que você fica, mas comigo, ó, Deus tá falando comigo, tu tem certeza, você não se enganou no meu nome, meu nome não tá na lista, assim, ó. Não era pra ser. Será que você não errou no endereço, tudo isso aí? Você quer tudo isso pra mim? Você não tem também, às vezes? Sim, a gente chega nesse questionamento, né? Mas Senhor, por que eu, como eu, né? Tipo assim, eu era a menor, minha família... Não é uma família que tem nome, não é uma família que é conhecida. E como? Tipo, isso acontece muito, né? Hoje, lá em Belém, eu tenho um ministério muito expansivo. Então, tipo, quase todos os dias eu estou ministrando lá em alguma igreja, em algum lugar. E semana passada eu estava conversando justamente sobre isso, né? Que, tipo, eu nunca pedi pra ir numa igreja pregar. Eu nunca pedi pra alguém, me leva na tua igreja. Ou, eu sou pregador, ou, entendeu? E eu acho incrível as conexões que Deus faz. E esses dias eu pensando assim, antes de vir pra cá, eu vim de um final de semana que eu preguei quinta, sexta, sábado eu preguei num culto, numa vigília, domingo de manhã, domingo à noite, segunda-feira. E quando eu cheguei na segunda-feira em casa, que eu tava deitada, eu falei, gente, aonde? E um dia eu imaginaria que eu estaria vivendo isso, sabe? Que eu poderia ter o privilégio de ir em algum lugar para poder falar de Deus, sabe? Como que eu me imaginaria alguém tão imperfeita como eu, né? Que teve as suas falhas, que teve o seu momento de crise de identidade dentro da igreja. E é aí que a gente descobre que nada é da gente. Não vem de nós, né? É como diz a palavra, não vem de nós, é dom de Deus. Fica tudo para Deus, né? Vamos mudar um pouquinho o assunto. Como que você concilia a tua casa, o teu esposo, o teu casamento, a igreja e todo o resto? Olha, qual que é o caminho das pedras? Olha como diz o meu povo lá na minha cidade, né? O bagulho é muito doido. Então, assim... Começa do zero. Começa do zero, né? Então, graças a Deus eu casei com alguém que também está no ministério, né? Então, que entende os meus momentos de hoje. Não dá pra fazer nada, porque hoje a gente tem que estar na igreja, a gente tem que estar ali. Hoje o meu ministério é mais externo, externo, eu estou mais fora pregando nas igrejas do que dentro da igreja mesmo, né? Eu sou 12 da apóstola, mas trabalho nas coisas da igreja, porém hoje o meu ministério é mais fora pregando a palavra. E assim, essa é uma pergunta que eu recebo bastante, sabia? Quando eu abro caixinha de pergunta no Instagram, é uma das perguntas que eu mais recebo, principalmente das mulheres, né? Pastora, como que a senhora faz para conciliar tudo? Casa, sabe? Para poder viver. E, assim, por muito tempo eu não conseguia me organizar, porque é uma vida bem louca, né? Mas depois de um tempo eu comecei a colocar prioridades, eu passei a ter anotações para poder organizar a minha vida, né? Fazer realmente uma agenda do que eu tenho que fazer, de como que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Claro que tem dias que você não consegue, né? Cumprir nada do que você colocou na agenda. Não sei se isso acontece com vocês, né? Você faz um planejamento, mas sai totalmente fora do teu planejamento. Mas eu acredito que o fundamental hoje é porque eu tenho uma pessoa do meu lado que sempre entendeu. Antes da gente casar, eu lembro que eu tive uma conversa com ele e eu falei para ele, olha, o meu ministério sempre vai estar acima de tudo. Porque eu acredito que quando eu chegar diante de Deus, Deus não vai chegar comigo e dizer assim, o que você fez, Cris?
e eu vou dizer assim, eu segui o meu marido. Porque as obras, elas vão ser cobradas individualmente, entendeu? Então, eu sempre falei pra ele, cara, eu tenho ministério. Eu sei que eu vou precisar ir e eu preciso que você entenda que vai ter dias que eu vou precisar ir, que vai ser difícil, assim como vai ter dias que você vai precisar ir e vai ser difícil também. Mas eu acredito que pelo fato de nós dois termos o mesmo propósito, caminharmos na mesma visão, isso se torna um pouco mais fácil e compreensivo, né? Já é um pouco totalmente diferente de quando você tem alguém que não compreende isso, né? Por exemplo, qual é o marido, vocês têm as esposas de vocês, qual é o marido que vai se sujeitar a ficar longe da sua esposa 1 mês? Né? Vocês ficariam... né? O Júnior assim, né? A cara dele ali. Oi, amigo, tudo bem com você? E assim, sabe? Mas... é só para quem tem uma mentalidade de reino. Eu posso sim dizer que o caminho é esse. É quem tem uma mentalidade de reino para entender que a gente está vivendo um propósito. Então, eu sempre fui muito assim, de ir, né? Tanto que eu já vim várias vezes aqui, já fui várias vezes para São Paulo, já fui para outros lugares para ministrar. E pelo fato do trabalho, ele não pode me acompanhar muitas vezes, mas graças a Deus a gente sempre foi muito livre para isso, de entender. Não, a gente vai, a gente consegue, né? Tem dias que eu não cozinho, né, gente? Desculpa aí. Tem dias que eu não cozinho, tem dias que a casa fica uma bagunça, essa é a realidade. Porque às vezes a gente acha que é tudo muito perfeito, né? Mas como é que consegue dar conta? Não, não tem. A gente não dá conta, gente, de tudo. É impossível. Tem dia que a casa tá uma bagunça, eu tô tão acabada, eu vou dormir, porque eu prefiro dormir do que arrumar a casa, né? Mas a gente vai se recompondo aos poucos e faz parte, né? Vocês não têm filhos? Não. Também, por enquanto, essa foi a nossa opção, né? Devido ao ministério. Então, a gente optou por um tempo ainda não ter filhos. Porque eu carrego algo muito forte comigo. A partir do momento em que eu gerar um filho, ele vai ser alguém que eu vou precisar deixar um legado. Então, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas para poder ensiná-lo. Então, a gente preferiu por um tempo, não sei até quando, né, mas por um tempo bem longo, não ter filhos. É porque filho, na verdade, é uma necessidade, uma atenção a mais, né? Um cuidado a mais, né? Porque Sim. A gente que vai ser o discipulador, a gente que, tipo, eu sou pai, eu sou discipulador da minha filha, a minha esposa é discipuladora da minha filha, então se a gente deixar, às vezes, acontece que não dá pra acontecer aquele negócio também, eu cuido do filho dos outros e a Bíblia chama de infiel aquele que não cuida dos seus. Né? Então, olha só, olha o peso que isso é. Já pensou você fazer tanto fora e não fazer dentro? Então, foi isso que aconteceu comigo, né? Minha mãe deixou o trabalho para cuidar de mim, porque ela entendeu que ela precisava colocar um legado. Porque não é só carregar uma promessa. Não é só porque eu tenho uma promessa que eu não preciso ser ensinada. Né? Então, a gente precisa ter essa mentalidade. Um erro de gravação. Ô, pastor, aí não, porque tem alguém Pastor Júnior querendo fazer aqui. Bagunça no podcast. A produção está atrapalhando. Ele falou que ele ia se comportar, mas não rolou o comportamento. Não. Tá perdoado. Onde a gente está? Dessa vez passa, né? Dessa vez passa. Onde que a gente tava? Como a gente conseguiu voltar no assunto? Tá perdoado. Oh, meu Deus. Não, porque se não acontecesse isso, não tinha graça, entendeu? Pastor, você falou em filhos, misturou ali filhos com casa, com ministério, né? Agora virou uma bagunça, né? Assim, como a pessoa mesmo, a partir do momento que o pessoal tem um filho, por exemplo, o que vem primeiro? Vem primeiro o ministério ou vem primeiro a família e os filhos? Tudo. Põe tudo no bate-indicador Põe tudo em bate. Eu aprendi uma coisa assim, Deus sempre vai estar acima de tudo, e até da família, no sentido de Deus é a nossa prioridade. E você vai precisar ensinar os seus filhos que existem prioridades, entendeu? Então, eu carrego... Esses dias eu estava vendo uma live de uma pastora e eu achei muito interessante o que ela disse. Quando uma mãe está gerando um filho, o elo de ligação daquela criança com a mãe é o cordão umbilical. Só que quando ele nasce, o cordão é cortado e a partir de agora, para a criança se alimentar, ela vai precisar chorar
né, às vezes, ou ter expressões de que ela está com fome para se alimentar. E quando ela vai chegando numa fase da adolescência, você precisa começar a cortar o cordão e entender que você precisa ensinar o seu filho a amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eu acho isso muito legal, porque foi isso que foi imprimido em mim. Né, meus pais, pelo fato de ser pastor, mesmo o meu pai sendo pastor, tendo que cuidar de igreja, eu acho que sou uma das poucas nas estatísticas de filhas de pastor que posso dizer com toda certeza, meu pai nunca deixou de cuidar de casa por causa da igreja, entendeu? Ele sempre entendeu que não era ele estar na igreja, e ele tem algo, eu sou apaixonada pelo meu pai, gente, apaixonada pelo meu pai. E ele tem algo que ele sempre diz, que é o que Provérbios fala: ensina a criança no caminho. Não é o caminho, porque o caminho, alguém chega e pergunta pra você, onde que é a igreja daqui? Você vai dizer, olha, você dobra aqui, vai ali. Mas quando alguém diz assim, você me leva na igreja que você faz parte, então isso tem uma diferença muito grande, sabe? E eu acho que nos dias de hoje, o que falta, assim, né, nessa fazer parte dessa cultura, né, do ensino de pais com filhos, é você entender que você é responsável para ensinar no caminho. Não é mandar para a igreja, não é mandar para o culto de crianças. É ir com o seu filho, é fazer ele ser apaixonado por Jesus. Meu pai, desde pequena, eu sempre acordei e vi meu pai... Ele sempre acordava todo mundo para fazer o culto doméstico. Ninguém sai de casa sem fazer o culto. E é assim até hoje. Ninguém sai de casa sem antes fazer o seu devocional, sem antes ter o seu momento com Deus. Então, eu acredito que não é você, que a gente falou ainda há pouco, não é você cuidar dos de lá de fora. É você entender que você tem uma responsabilidade aqui que vai refletir lá na igreja. É ensinar no dia a dia, né? Eu sei que é muito gratificante, às vezes, tipo, que nem a Helena, às vezes a gente pegava ela, de repente ela tava lá dançando. De repente ela tava lá, pegava uma Bíblia, levantava a mão e dava glória a Deus, fechava o olho. Tem vídeo dela orando pelas galinhas, orando por tudo. Tipo, essa é crente! Não, ela... E, tipo, é muito natural. Ontem a gente chegou da igreja, a gente Uma entrou... crentinha. A gente entrou ali atrás, daí de repente ela tava... Não, o que ela tava fazendo? Eu fui no banheiro e eu escutei ela... Glória a Deus, glória a Deus. E daí ela falou, daí eu falei, o que, filho? Ela, glória a Deus. E tipo, isso é tão gratificante, sim, porque a gente tá fazendo, mesmo a gente sendo falho, a gente falha muito, a gente erra, a gente tem as nossas... Mas é gratificante a gente ver como eles estão sendo ensinados. Uhum. Eles estão ali, que nem o negócio da dança, ela viajando dançando, isso, ela pegou e gerou aquilo nela. Uhum. E ela... Nossa, isso é... Meu Deus. Sim, é muito gratificante. E assim como a Helena copia você e a Jana, nós temos que copiar a Cristo, né? Nós somos cópias de Jesus, uhum, né? Pequenas cópias de Jesus. Cristão quer dizer cópias de Jesus, né? Uhum. Então esse é o nosso desafio, né? Ser como Jesus foi. Uhum. Uma responsabilidade grande, né? Põe grande isso. A questão de títulos, né? Então, quando os soldados chegaram para prender Jesus... Alguém teve que dar um beijo nele para identificar quem era Jesus. Então, ele não estava com uma túnica colorida, a túnica de José, né? Coloridinha, para saber, eu sou mestre, o Messias. Uhum. E que Jesus era tão parecido, né? Jesus não era humilde. Ele carregava um cargo do Filho de Deus, só que ele não estava acima das outras pessoas, né? Ele era humilde, manso e humilde. Uhum. E é isso que a gente precisa carregar, né? Infelizmente, hoje, às vezes, as pessoas estão fazendo do ministério um pódio, né? Para se colocarem ali, para dizer o quanto eu tenho de Jesus. E a verdade é que o evangelho, ele é puro e simples, né? Essa é a verdade. E a gente precisa Sim. entender isso e carregar isso, né? Então, no encontro, eu ministrando a oração que Jesus ensinou ao Pai Nosso. Gente, chega a ser meio que escandaloso de tão simples que é as palavras. Num 30 segundos você faz a oração do Pai Nosso. E às vezes a gente quer, um ditado que a gente quer enfeitar coisa, sendo que o evangelho é simples. Você pega lá, o Sermão do Monte. Vamos dizer, é a Bíblia resumida. Uhum. São ensinamentos tão simples e práticos do dia a dia. Jesus não falava por através de parábolas, coisas do dia a dia, do cotidiano, né? Se a gente observar o texto lá de Atos 2 lá, primeira pregação de Pedro.
Se a gente pegar e for pregar aquela primeira pregação de Pedro, vai dar o quê? Vai dar 1 minuto? 2 minutos? Quantas almas que se converteram com aquela pregação? Simples. Sim. Porque não é o homem que convence, sim o Espírito Sim, Santo. o Espírito Santo. Então, um pregador pode pregar o que Horas. for, se ele não tiver a presença, se ele não tiver o Espírito unção. Santo, não vai acontecer. É que nem o pastor Lucinho cita, né, daquele... aquela pregação lá, como que... Agora deu aquele branco. Puxa outro assunto, ver se eu lembro daqui a pouco. Eu não sei o que lá nas mãos de um Deus irado, né? Deus irado. Lembra, Júnior? Sim, do Jonathan Edwards. Isso. Daí o cara pegou, daí ele contando, né, que aconteceu... Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E diz que quando ele pregou, as pessoas se agarravam nas paredes do templo, porque parecia que o chão estava se abrindo e tal, e diz que aconteceu Temor, né? um temor. E daí diz que teve um cara que pegou e estudou detalhadamente aquele sermão e tal, e foi lá pregar aquilo lá. Daí diz o pastor Lucinho, né, as pessoas caíram. Mas caíram de sono dentro da igreja. Porque o que acontece? Aquela pregação era para aquele momento. E o direcionamento daquela pregação não era para outras pessoas, era para aquela pessoa ministrar para aquele momento, porque as pessoas estavam precisando ouvir aquilo. Momento. Tanto que existe um relato, né, dos estudos de Jonathan Edwards que diz justamente que essa foi a única vez que ele pregou esse sermão, no sentido das pessoas agirem dessa forma, porque logo depois ele tentou pregar, mas não teve o mesmo efeito. Eu acho isso muito incrível. Eu sigo uma professora e ela tá defendendo uma tese de mestrado que é justamente sobre a história dele, e ela comentou sobre isso, e eu achei isso muito incrível, porque existem coisas que Deus nos dá que é para um tempo específico, que não adianta você repetir de novo, porque não vai fazer o mesmo efeito. Vai fazer. As pregações do Billy Graham, né? O maior avivalista, né, dos últimos tempos. Muito simples se você for parar aí para assistir. Simples e objetivo. Mas a unção de quem estava falando, né, a autoridade que ele tinha, o que ele estava falando era sobrenatural. Quem fala é o Espírito Santo, quem convence o Espírito Santo, muitas vezes o homem ele quer fazer o papel dele do Espírito Santo. É que na verdade eu penso assim, quando a gente coloca muito homem, o Espírito Santo dizer não. Pode fazer. Fique à vontade, né? O que a palavra fala ali, né? Ele fala a respeito da oração. Aquele que já recebeu a recompensa dos homens, recebeu, né? A gente, então, o que acontece? Às vezes as pessoas têm uma... Nossa, fala bonito, ela pode até impactar as pessoas, mas pelo agir ela vai receber a recompensa dos homens, né? Que é para aquele momento. Mas a gente não, né, tem claro que vai ter pessoas que vai ter essa unção de pregar uma palavra simples com ousadia, e pessoas vão se converter. Mas vão ter outras pessoas que vão ser os mestres e vão ensinar também. A gente não pode confundir também, né? Pessoas que vão ter o conhecimento da palavra e que vão te dar a doutrina, vão te dar e te ensinar tudo que a Bíblia diz como se deve andar. Sim. E a gente precisa entender, né? E respeitar que há os 5 ministérios. E a gente precisa entender que nem todo mundo foi chamado para ganhar alma. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim. A minha pregação é uma pregação mais, assim, tipo, incisiva, aquela pregação mais um pouco dura, entendeu? Não é muito aquela pregação evangelística, mas eu acredito que Deus sempre vai te usar na autoridade daquilo que você carrega, né? Porque nem todos foram chamados com o mesmo objetivo. A própria palavra de Deus diz, uns foram chamados para apóstolos, você só vai lançar os fundamentos, né? Outros para pastores, você vai cuidar. E eu acho isso muito lindo, porque você consegue discernir quem tem o chamado de pastor, porque ele ama cuidar de pessoas, ele ama estar ali, ele se preocupa ainda que a ovelha vá lá e dê patada e faça o que acontecer, mas ele sempre tá lá cuidando, né? Você então conhece o pastor Roberto? Eu ia falar o nome dele, mas aí eu me contive aqui, mas tudo bem, já que também você falaram, né? Olha, suas ovelhas falaram, né? Então, tipo assim, mas é pastor, tá no sangue, você ama cuidar, né? E aí você vem depois, você é o profeta, né? Tem aquela responsabilidade de falar com a igreja, de trazer uma mensagem, né, mais direcionada. Tem o mestre, que é o que vai ensinar realmente ali você a conhecer. Então a gente precisa aprender a respeitar isso, né? Que assim como vai ter alguém que vai pregar uma mensagem
mensagem simples e vai ganhar multidões. Sim. Tem aqueles que o Senhor vai usar, até porque eu aprendo uma coisa, né? Antes de falar do próximo assunto, eu aprendo algo. Pedro andou com Jesus, mas Paulo foi muito mais usado do que Pedro. Então, a gente tem que ter esse discernimento de que tem horas que nós vamos ser usados como Pedro, mas Deus pode levantar alguém que vai ser usado como Paulo, que vai alcançar muitas pessoas de uma forma que às vezes eu não vou alcançar. Eu acho mais, agora que você tocou nesse assunto, a Bíblia cita vários nomes de várias pessoas e nenhuma história foi igual. Cada um Deus usou de uma maneira. Fala lá no rei Davi. Não tem nenhuma pregação ali, nenhum texto citando que Davi pregou para tantas pessoas e pessoas se converteram através de Davi. Davi não era um pregador, não era um evangelista, não era um intercessor. Mas Deus usou ele na posição de rei. É a multiforma de Deus. Sim. Né? Quando ela falou ali de profeta, né? O profeta tem um papel, tem um papel às vezes de chegar na frente do rei e dizer: você tá errado. E eu acho tem que se consertar, sim. Que nem Samuel teve que fazer Verdade. com Davi. Imagine, cara, o Samuel nessa responsabilidade, né? Mas e a sabedoria de Samuel? Sim. Claro, veio de Deus. Na verdade, tudo que a gente for fazer, se for direcionado por Deus, vai dar certo. Pro que Deus te chamou. Porque se Samuel, cara, se Samuel fosse, ele vê, digamos, vamos colocar um exemplo aqui. Samuel vê se Davi pecando lá. E daí ele fala: o Davi aprontou, né? Eu vou chegar e vou falar pra ele. Como homem, cara, o Davi, ó. Já mandar matar. Mas como foi direcionado por Deus, as coisas foram diferentes. Então por isso que a gente tem que, as pessoas têm que, porque a palavra fala sobre a gente exortar o pecador e tudo mais, mas a gente tem que tomar muito cuidado nessa hora, né? Tipo, às vezes exortar não por nós, mas sim por Deus, né? Se o Espírito Santo direcionar para essa área, né? Eu acredito que quando o Espírito Santo ele realmente está ali exortando, a igreja sabe que é o Espírito Santo que está exortando. Eu acredito assim. Hoje, nos últimos dias, né, o ministério profético ele foi um pouco banalizado, né, por alguns profetas que se intitulam profetas, mas na verdade não carregam. Porque para mim, o profeta ele é aquele que transmite algo de Deus para o povo. Mas se você for acompanhar nas escrituras, você nunca viu Deus prometendo coisas terrenas para ninguém. Tudo que o Senhor usava era para que o povo se convertesse. As profecias que foram levadas ao cativeiro, onde Deus usa Jeremias, usa Ezequiel, para que eles se levantem no tempo de calamidade, é justamente para trazer um despertamento para o povo, para que eles saíssem do estado em que eles estavam e se convertessem verdadeiramente a Deus. Então, um profeta de verdade, ele não está preocupado, e é aqui que mora esse perigo. Um profeta de verdade, ele não está preocupado com o que vão falar a respeito dele, ou se vão chamar ele de novo. O que ele está preocupado é o que o céu está falando a respeito dele. Porque se você carrega a presença de Deus e você vai falar o que é de Deus, cara, as pessoas elas vão receber, ainda que por um momento elas se sintam constrangidas, mas é o Espírito Santo que está ali falando e agindo, né? Então, a nossa função é só falar, claro, guiado pelo Espírito Santo. Impacta as palavras e até perdeu o raciocínio, né? Onde que a gente tá? Mas é gostoso. Tipo, na verdade, o propósito do podcast aqui, cara, eu acredito assim que a gente chegou realmente no que era o propósito. Que é a gente pegar e falar de Deus de uma forma... Da forma que a gente deve falar, descontraída. Do dia a dia. Dia a dia, vivência. Muitas coisas, as pessoas que vêm aqui têm propriedade para falar dos assuntos. A gente, cada podcast, um crescimento extraordinário, e eu creio que vai ser todo o tempo que a gente ficar nesse não é um projeto, é uma missão, nessa missão do podcast, a gente vai absorver cada palavra e vai guardar, né, Eduardo? Sim, cada podcast é um crescimento, uma ministração
assim, sobre nossas vidas. Uhum. Tipo, tanto que a gente, palavras que começa a falar no nosso coração, a gente fica impactado, a gente fica bebendo e esquece. Esquece o que vai falar depois. Até o que vai falar depois. Esquece do roteiro. Esquece do roteiro. Tem que reiniciar depois. Vamos voltar do zero lá que a gente começar a falar. Coloca do zero. Mas eu vejo isso, sabe? Como que, através de nossas vidas, como que Deus tem dado coisas, né? Maneiras, ferramentas. Podcast já é uma ferramenta pra gente levar isso a pessoas. Talvez muitas dessas dúvidas que eu tive são dúvidas de pessoas que estão ali, que talvez com a sua vida travada, pensando que Deus não escolheu elas, ou que Deus não pode usar elas, pode, se sentem tão inferiores. Mas quando elas assistirem um podcast, quando elas veem uma história de vida que Deus fez através de pessoas, a pessoa vai falar, mas se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha também. Acho que o sentido é esse, né? Eu falei ali, aquela hora que eu falei ali não é projeto, é uma missão, porque o Douglas Gonçalves, né, falou num podcast que Deus deu pra ele o Desescope, ele chamava de projeto e tal. E daí o cara chegou e falou, quando que vai acabar? Que ele se chocou a hora que ele falou. Ele falou que projeto, ele tem o começo, meio e fim. E uma missão não. Então a gente não tem, não é um projeto porque a gente não quer um começo, um meio, a gente quer algo contínuo, né? Sim. Outra palavra do Douglas Gonçalves que eu me lembrei agora, ele falou, né, se Jesus veio e deixou uma missão, pregar o evangelho a toda criatura, até que ele venha. Então, se Deus estava em missão, nós somos filhos dele, nós temos essa missão. Nós somos encarregados dessa mesma missão. E dar continuidade. Então, qualquer ministério, qualquer dom que Deus vai dar, vai sempre convergir para a pregação do evangelho. Né? De qualquer forma, vai ligar ali. Sim, e eu acho isso muito incrível, porque às vezes, hoje eu estava conversando com alguém e eu falei para essa pessoa assim, a gente tem aquela atribuição, né, de que a gente só tá fazendo quando a gente tá pregando para muitos. E às vezes Deus vai nos levar a lugares para pregar para um. Como ele fez com Filipe. Filipe estava pregando, e aí Deus chegou e disse, Filipe, é o seguinte, tem alguém que tá lendo, mas não tá entendendo. Sai daqui que eu vou te levar lá para você poder explicar. E ele chega, tinha o eunuco que tinha acabado de vir do templo, que tinha acabado de adorar, e estava lendo, mas não estava entendendo. E aí ele chega com ele e diz assim, você tá entendendo o que você tá lendo? Ele diz, não, como eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Então a gente precisa entender que a nossa missão não é o que a gente está fazendo em cima do púlpito, às vezes, né? Em cima de um púlpito para multidões, mas às vezes uma pessoa. E eu digo isso relacionado às minhas redes sociais. Quando Deus falou comigo sobre as redes sociais, sobre o alcance de pessoas de outro lugar, uma das coisas que o Senhor falou para mim é assim, se você conseguir, através da minha palavra, alcançar uma pessoa, isso já fez todo sentido. Então, não é os milhões de seguidores, não é as multidões, é cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. Eu já citei aqui no podcast passado, se não me engano, uma experiência que eu tive com Deus. Logo que eu me converti, ali, então você tem aquela chama por pregar a palavra e tal, né? Só que você tem medo ainda, né? Então tinha um tio meu que tava com câncer. E eu ia lá e não sabia pregar, não sabia falar de... Uma vez levava o Mateus, uma vez levava o pastor, outra vez eu pregava e orava, e outra vez eu levava o pastor de novo, né? Assim, né? E aquela palavra foi entrando no coração deles e, tipo, aparentemente, se não se convertia, não entrava a palavra no coração deles, tal. E foi. Fez o tratamento do câncer e curou, e depois o câncer voltou, e a gente orando, pedindo pela cura, mas entregando nas mãos de Deus também, que seja feita a vontade dele. E na última semana de vida dele, ele se converte. Ele pede perdão para minha tia e descansa em paz. Foi um processo. Eu muitas vezes não entendi. Falei, Deus, por que o senhor não converteu ele? Porque o senhor não converteu ele antes, senhor? Mas Deus teve um propósito através da minha vida. Deus não estava trabalhando só nele, ele estava trabalhando em você também. Também. Vê como é que... Não tem palavras, né? Tipo, através da vida da gente, uma pessoa foi salva. Nossa, tipo, acho que meu objetivo de vida, assim, só por causa dessa alma que Deus levou através da minha vida, não que eu fiz, mas através da minha vida, eu fui apenas um instrumento. Nossa, mas isso enche o coração da gente de alegria, né? Por uma pessoa, né?
Acho que a gente vive a vida inteira. A gente observa, né, que o único momento que é registrado que diz que há uma festa no céu é quando um pecador se arrepende, né? Então, assim... E é um, né? Não é milhares. É a festa no céu, não importa, entendeu? Tipo, o céu festeja quando alguém decide reconhecer Cristo como seu Salvador. Então, é o único momento que você vê ali que há uma celebração por isso, né? Então, isso é muito impactante, porque não é sobre muitas coisas que você faz, é sobre você entender que se uma pessoa entender o que você está dizendo, aquilo ali já foi o suficiente. Eu nessa hora, assim, eu imagino lá nossa, eu viajo nos pensamentos. Eu imagino lá no céu gritando: coloca o nome do Eduardo aí! Começa aquela festa, né? Aquele barulho de anjo e tudo, né? Que a gente... Meu Deus, às vezes a gente pensa assim, né? A gente Soa as trombetas. Imagine, eu penso assim quando a gente tá naquele mover do Espírito Santo ali. Aquele negócio sobrenatural, aquilo que você sente aquela paz, aquela tranquilidade, aquela euforia muitas vezes. E daí daí eu pego e paro e penso, eu falo: meu Deus, se isso aqui é só um pouquinho, é só pra experimentar um pouquinho, né, do que a gente vai viver no céu. Sim. Porque lá a gente vai ver coisas que a gente nunca viu, ouvir coisas que a gente nunca... Meu Deus. Dá vontade de ir já, né? Não é isso? Eu oro, Senhor, se já chegou, tua filha tá pronta, eis-me aqui. Às vezes a gente ainda tem, eu creio assim, que a gente ainda tem um propósito. Mas isso, aqui, né? Quer ver, eu vejo Paulo, o cara foi perseguido, né? Assim como ele perseguido, ele foi perseguido. Mas qual que era a anestesia pro cara não desistir? Presença de Deus. Era a presença de Deus, né? O cara teve experiência. Na vida dele. O cara não desistiu. Como o cara não desistiu? Com tanta perseguição, com tanta coisa. E o cara pregava ousadamente. Como se fosse a morfina espiritual para as dores. Era a presença espiritual. Mas se a gente for ver, Eduardo, a gente fica 3 dias num encontro, cansado, a maior parte do tempo de pé. Moído. E da onde que a gente tem... É tipo, de repente a gente tá lá... de pé, dançando, pulando, né? Da onde que vem? Vem só a presença. Fica sem voz, daí de repente você acha a voz pra gritar, pra adorar, pra... É nesse nível. É uma vibe bem louca, né? Aí a gente pensa, né? A gente não precisa de droga pra gente ser feliz, né? A gente não precisa de uma noite de bebida pra saciar a nossa alma, para sentir prazer. A gente só precisa estar conectado com Cristo. E essa alegria não vai ser uma alegria que vai durar por horas, mas é uma alegria eterna. Eu falo isso porque eu já fumei maconha, já cheirei cocaína, já cheirei thinner, já cheirei, já fumei crack. Meu pai, uma pergunta, teu nariz ainda funciona? Tomei LSD. Você era um craquenta. Não cheguei, mas eu cheguei a experimentar. Mas, tipo, tantas outras drogas, LSD, êxtase, de tudo. E eu nunca senti o que eu senti na presença de Deus. E outra coisa... No outro dia, tipo, depois que eu consumia todas essas drogas, aquela alegria momentânea, né? Passava, vinha uma depressão, muitas vezes. Eu dizia, por que eu fiz isso? Sim. Por que eu morava em Curitiba e eu vinha pra Candói final de semana, em vez de eu ficar junto com a minha mãe, eu pegava e saía usar droga. Daí no dia de ir embora, eu voltava pra casa, não tinha ficado com a minha mãe. Daí vinha aquela... Voltava pra lá. Só que daí o engraçado é que daí eu voltava, ou quando voltava, em vez de eu já tinha pensado, por que eu não fiquei com a minha mãe? Não ficava de novo. E isso, cara, é uma tristeza profunda. E a presença de Deus dá uma euforia muito maior. Mas você tá consciente. Sim. E depois, digamos, depois que passa, você... sereno, você fica tranquilo, não vem depressão, nada te abala, porque quando você sai da presença de Deus, cara, às vezes, tipo, pode até acontecer as coisas, mas você tá dando glória a Deus, né? Uma alegria que não tem fim, né? Pastora, eu vejo assim que você é assim na tua vida também, que parece que a revelação de Deus parece que ela é progressiva. Parece que Deus vai te revelando coisas, e você vai tendo experiências cada vez mais fortes.
É assim também na tua vida, desde que você começou? Assim, há uma progressão da revelação de Deus em questão de dons, questão de experiências? Sim, sim. Na verdade, assim, a gente vai... as experiências, né? Elas, para cada tempo, existe um propósito, né? De Deus para sua vida. E eu acredito, assim, que você não vive de uma vez só tudo que Deus tem. Existem estágios na sua vida que você vai viver e ter experiências com Deus, né? Então, eu acho isso muito incrível. Misericórdia, Senhor. Eu acho isso muito incrível porque... para cada tempo Deus vai te dar experiências profundas com Ele. Vai marcar, algo vai marcar. Eu sempre digo assim, que quando Deus está para inaugurar um novo tempo, Ele vai marcar algo na tua vida para o começo daquele novo tempo. Entendeu? Você pode prestar atenção nisso. Sempre quando Deus está começando um novo tempo na sua vida, Deus vai te fazer viver uma experiência sobrenatural com Ele. Pastor Júnior, o que eu vou dizer pra você ver aqui agora? Me ajuda aqui. O homem tá anestesiado ali. Pastor, senta aqui, vamos conversar um pouco agora nós aqui também. Meu pai. Só pra chegar aí vai me Sim, expulsar? não dá nada. Senta aí, pastor. Senta aí, meu amigo, senta aí, meu amigo. Tava aqui só observando. Ele tava observando, mas tava fazendo barulho né? ali, atrapalhando, né? Que ele falou que ele não me ia atrapalhar. E aí? Como é que tá? Gostou da nossa pastora aí? Gente boa, né? Uma bênção, né? Uma bênção, tem uma experiência muito legal. Eu acho interessante essa visão, essa alegria, né, que a gente tem. Durante esse tempo pra cá, conhecer a pastora Cris foi aqui, Foi não aqui, foi. Muito bacana, a gente fez uma equipe legal entre as pessoas que vêm de Belém. A gente vem aqui se alegra e isso que ela falou, que eu achei muito interessante. Quando, tomei teu lugar aqui, cara. Me chamaram, eu vim, né? Então, já tá aqui se apresentando também. então, algo que é muito interessante, quando ela fala que nós não precisamos de drogas, não precisamos de bebidas, não precisamos de nada disso. Isso é maravilhoso, só Deus pode permitir isso pra gente. Porque às vezes o jovem ele quer uma liberdade para poder extravasar, e ele procura essas válvulas de escape, né? E quando a gente Fala mais tem... perto. Tá bom aqui? Tá bom. E quando a gente tem a presença de Deus no meio da gente, a gente vê que não precisa disso. Cara, isso é maravilhoso. Isso é libertador. Porque Palavra exata, a droga, libertador. ela te traz, ela te acorrenta. Né? E você não consegue ter uma liberdade sem depender daquilo. Então você passa a ser um escravo. Uhum. Agora, quando você tem a presença de Deus, né? Você vive o que ele diz, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso. Eu tô feliz de estar aqui, cara, com vocês, participando. Se Como enxeriu observador aqui. e agora me enxeri aqui, né? Tô aqui. Já quer vir pra cá? Então vamos trocar de lugar, então. Na vida da gente é assim, às vezes a gente não pode, a gente tem um lugar, a gente não pode dar espaço quando tá preenchido pelo Espírito Santo, a gente não pode deixar o Espírito Santo se afastar por conta dos nossos pecados, senão vem o inimigo e rouba aquele lugar, né? Uhum. A gente se afasta, a gente acaba se afastando do Espírito Santo. Entendeu? Né? Tu entendeu essa, gente? Foi uma indireta, assim, bem direta, entendeu? Alguém se aposta do lugar, né? Alguém se aposta no Não, por lugar. isso que a Quando gente ele precisa- trouxe uma analogia, Eu- entendeu? Quando a gente se afasta do Espírito Santo, o inimigo vem e toma o nosso Veio uma lugar, entendeu? revelação. Dá pra ver. Veio uma revelação. Se fosse uma indireta, nem imaginei. Que não querendo criar confusão, foi mas um- assim, ele foi longe uma de parábola, mim né? criar uma É uma confusão. parábola, né? É uma parábola que Jesus usava, né? Vamos É. contextualizando de Deus. Né? Longe de mim criar contenda entre os irmãos, né, amigo? Mas Volta pro encontro. Vamos voltar pro podcast aqui. Onde que você está? Onde que paramos? Onde que paramos? Reinicia que eu esqueci o texto. Vai ser mais ou menos isso. Agora não dá pra cortar mais. Agora vai ter que fazer um corte. Hã? Corta nessa. Corta não. Corta não. Ai, Amém. Amém. Pastora Cris, vamos falar um pouquinho sobre células. Então, aqui em Candói, a igreja foi fundada em células, só que hoje a igreja está vivendo um novo tempo, novas pessoas, e não pegaram a raiz da visão celular, vamos dizer assim. A gente tem projeto para iniciar células e tudo mais. Fala um pouquinho mais pra gente como que se inicia, qual é o objetivo da célula, para nós entender um pouco mais sobre isso. Então, o objetivo da célula é conectar pessoas.
né? Você entender que existem pessoas que talvez nunca vão pisar numa igreja, mas elas vão numa célula. E a gente precisa entender que isso tem uma importância muito grande. Quando você faz uma célula, é porque você está se preocupando com alguém que talvez nunca vai chegar numa igreja, mas precisa ouvir a palavra de Deus. E a gente observa, né, que na Bíblia, se você for ler, a célula, ela vem, né? Pode nunca ter sido escrito lá. E eles faziam células, mas você vê que o ajuntamento que acontecia na época de Jesus era uma célula, porque se reunia para falar do reino. Então, essa conversa aqui que nós estamos tendo pode ser uma célula porque vai alcançar alguém que está precisando da palavra de Deus. Entendeu? A gente tem que ter essa mentalidade que a célula, ela é para levar a palavra para alguém que tem uma barreira de, às vezes, chegar na igreja. E eu sempre digo uma coisa, a igreja vai atrás de quem precisa. E, às vezes, vocês querem ver uma experiência, você vai convidar 10 vezes alguém para ir numa igreja. Só que a pessoa já ouviu tanto falar mal da igreja, que pastor é ladrão, que não sei o quê, que um monte de coisa. E a pessoa sempre vai dar uma desculpa dizendo assim, não, na próxima eu vou. Não, hoje eu tô ocupado. Mas quando você diz assim, Eras, vamos lá na minha casa, a gente vai ter uma reunião legal, depois a gente vai ter um lanche bacana e tudo, uma coisa... cafezinho? Falou em comida, não sei se é aqui, mas lá no Pará, quando se fala em comida, meu filho, você pode ter certeza que você vai esperar uma multidão. Entendeu? Porque a galera vai... No começo a galera vai primeiro pra comer, depois elas vão pra querer ouvir a palavra mesmo. Fome é universal, né? Então pronto. Então, sei lá, é só dizer... Não sei o que é que vocês mais consomem aqui, é só dizer que vai ter uma coisa que vocês... que o povo gosta, né? E aí leva e diz assim, olha, vamos lá, o que é que o povo gosta aqui? Churrasco. Pois é, mas a carne tá tão cara, né? Dá pra fazer uma galinhada, né? Galinhada, polenta com frango, mandioca com carne de porco. Um macarrãozinho caseiro com a galinha caipira, né? Então pronto, Eita, tô com fome já, glória. gente. Nossa, Já tá me me dando deu até fome. fome. Vamos Né? encerrar esse podcast, vamos comer? Já tô com fome, tá? Eu quero... Enfim. Quero comer, né? Começou, ó, direta. Já começou essa direta já, quero comer. Quer comer. Não aceito menos, né? Porque quando o pastor Felipe veio, ele comeu. Então não aceito menos do que isso. Ó, tábua. Por que tu falou Aproveitar esse momento, o pessoal aí que fornece comida, quiser patrocinar nós. Tá precisando. Bem-vindos. Porque não tem bolso que aguenta assim, né? Não tem bolso que aguenta assim, não. Todo patrocínio é bem-vindo, tá, Todo gente? patrocínio é bem-vindo. Agora você chegou onde eu queria chegar. Mas é isso, assim, uma célula, ela é a extensão da igreja, né? Então a gente precisa entender que tem gente que nunca vai pisar numa igreja, mas pode começar através de uma célula. E quando a gente tem essa consciência, a gente se dedica. Por exemplo, eu tô aqui, mas atualmente eu estou com 3 células funcionando pelo meu governo. Então eu tô aqui e as minhas discípulas que trabalham comigo estão, né, hoje lá fazendo a célula, cada uma na sua casa, convidando o povo, né, fazendo lá o seu movimento, seu momento para poder trazer gente para ouvir a palavra. São quantas pessoas por célula? Tem Não, na verdade não tem limite, né? Não tem limite. O ideal é que você tenha o suficiente que você possa dar um suporte, porque a partir do momento que você se torna um líder de célula, você está se tornando um líder de pessoas, né? Então você vai ter que entender que você vai ter que ser um pouco de cada coisa. Você vai ter que cuidar, né? Você vai ter que, às vezes, parar um pouco o que você está fazendo para estar ali dando uma atenção maior. Você vai ter, às vezes, que tirar do seu bolso para poder ajudar pessoas. Né? Então é como se fosse uma mini igreja, é mais ou menos isso. A gente vai ter uma responsabilidade pastoral. É por isso que a gente sempre fala, a gente não pode colocar qualquer pessoa na frente de uma célula. A gente precisa entender que quem está ali tem que ter compromisso com o reino, né? Porque nós estamos ali para cuidar de pessoas, para ajudar pessoas que vão vir de tudo quanto é jeito, mas a nossa responsabilidade ali vai ser cuidar. Como se fosse um discipulado? Sim, você vai fazer um discipulado. Começa um discipulado, né? Você vai começar ali ganhando. A gente começa ganhando, né? Então, a gente vai ganhar aquela pessoa através da célula. Por exemplo, uma pessoa foi na célula hoje, ouviu uma palavra,
e ela decidiu aceitar Jesus. Então você ganhou aquela pessoa para Jesus. E a partir daquele momento você vai começar a consolidar aquela pessoa. O que é a consolidação? É aquele tempo que você vai acompanhar mais de perto, né? É como se fosse um filho. Você gerou um filho nos primeiros meses, um filho não consegue se manter sozinho. Então ele precisa de alguém que esteja ali cuidando, trocando a fralda, né? Olha, não pode fazer besteira, você tem que estar indo atrás. E às vezes isso não é para qualquer um, né? Porque a gente às vezes não tem muita paciência para... Pastora, por exemplo, comecei uma célula ali com 3 pessoas. Então, inicialmente eu preguei sobre a palavra evangelística, a pessoa aceitou Jesus, já começa o processo ali, né? Entender mais sobre o pecado, como se libertar do pecado, e progredindo. Por exemplo, lá eu tô com 3 pessoas lá, já fazem 3 meses, então as pessoas já estão evoluindo. De repente eu acrescento mais 2 pessoas nessa célula. E também eu vou ter que voltar lá atrás para pregar a palavra evangelística, para começar... Como que é isso? Tipo, Sim. Diferentes pessoas de diferentes tempos e diferentes entendimentos. Entendi. Na verdade, assim, você não pode achar que na célula você vai fazer um papel da igreja. Porque quem vai ensinar de fato e de verdade sobre a questão do pecado, sobre essa questão do conhecer Jesus e, enfim, essas outras coisas, a pessoa estar na convivência, na comunhão do corpo de Cristo, entendeu? Então, claro que você vai poder discipular essa pessoa, porque o discipulado ele pode ser coletivo e também individual, né? Como é um discipulado individual, você pode sentar com aquela pessoa para conversar com ela, para explicar algumas coisas para ela, de como que funciona, né? Como é que vai ser agora essa nova vida. Mas o fundamental é a igreja também dar esse suporte. Por exemplo, como é que funciona lá na igreja? A pessoa aceitou Jesus, nós temos uma equipe chamada equipe de consolidação. A pessoa aceitou Jesus, ela vai para dentro de uma sala e ela dá o nome, telefone, endereço, e aquela equipe fica responsável por acompanhar aquela pessoa durante um tempo, entendeu? E nessa consolidação acompanha, faz ligações, pergunta como é que tá, se tá indo na igreja, e faz uma conexão com quem levou para a igreja. Vamos supor, eu convidei alguém hoje para ir no culto e essa pessoa que eu convidei aceitou Jesus. Então, automaticamente, ela faz parte do meu povo, do meu governo. Então, eu tenho a responsabilidade de discipulá-la, entendeu? A célula, você vai falar de Jesus no modo geral, mas esse discipulado, esse ensinamento aí vai ser algo mais às vezes individual, entendeu? Então, a pessoa, a partir do momento que ela aceitou Jesus, a pessoa passa a ir para o culto. A pessoa não vai permanecer, então, na célula... Não, ela precisa continuar indo na célula, porque na célula ela vai ter um acompanhamento mais próximo. Entendeu? Vamos supor, você ganhou alguém para Jesus, aquela pessoa vai ser o seu discípulo. Então, a sua missão vai ser cuidar daquela pessoa. Ela precisa estar envolvida na igreja porque ela faz parte do corpo de Cristo. E é no corpo que ela vai desenvolver, né, como ela vai servir a Deus, em que área ela vai se encaixar, mas ela vai ser o seu discípulo. A sua missão é discipular. O que é o discipulado? É cuidar, é ensinar. Né? Um discípulo, ele é um aprendiz. Ele vai aprender contigo sobre o evangelho. E às vezes a gente tem aquela mentalidade de que o aprender é você sentar para falar só da Bíblia ou ensinamento. Não, ele vai aprender na tua vida, no teu cotidiano, a forma como você trata alguém, a forma como você fala, entendeu? A forma como você dá exemplos, isso também é o discipulado. Igual nós somos discípulos. Por exemplo, em que ponto que a pessoa vai deixar de parar de ir na célula? E isso na igreja? Ou não vai ter na verdade não vai ter esse tempo, porque a pessoa sempre... o objetivo é fazer com que ela se torne madura o suficiente para ter uma célula. Entendeu? Então você vai cuidar, por exemplo, lá na nossa igreja nós temos a escola de líderes, que é algo que vai iniciar aqui, né? A pessoa vai fazer a escola de líderes, ela vai passar por um treinamento de como ser um líder. E aí, depois que ela estiver fortificada, discipulada o suficiente, a gente envia. E esse enviar é justamente abrir uma célula com aquela pessoa, para que agora ela comece a fazer com outros aquilo que um dia alguém fez por ela. Ela vai deixar de fazer, de participar e vai começar a fazer. Uhum. Ampliou bastante a minha visão de célula, como que funciona. Vamos dizer assim, a pessoa começa, tem o primeiro contato com Jesus na célula, porque ele não ia ainda, tem uma visão errada da igreja, talvez, ou por questão de conveniência mesmo. Eu conheço uma pessoa lá, amigo lá me convidou, vou, assim, já que ele me convidou, eu vou lá, assim. E a pessoa chega ali, ouve a palavra, se converte e tal.
através da minha vida, eu vou discipular a pessoa, e depois a pessoa vai consolidar aquela pessoa, a pessoa vai se consolidar ali, vai começar a ir para a igreja, vai começar a caminhar, vai começar a desenvolver, vai fazer a escola de líderes. Quando a pessoa estiver fortificada, ela vai, vamos dizer assim, vai ramificar a minha célula para mais uma. Isso mesmo. Vai multiplicar, né, no caso. Multiplicar. O que era vai multiplicar. Porque as células, né, vêm justamente desse sentido. As células, elas se multiplicam, né? Então, esse é o objetivo, é se multiplicar. Mas, glória a Deus, né, por esse momento aqui. E foi bom, Eduardo? Ótimo, né? Aprendeu? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Todo dia a gente aprende. Meu Deus, de novo eu falando isso, né? Mas é que a gente aprende, cara. Você vê o compartilhamento de experiências, a gente cresce. A gente para analisar e cada vez a gente vai... É que nem eu e o Eduardo, a gente cresce um com o outro ali, né? A gente compartilha e fala e chora e se confessa um pro outro e é um poder libertador não se confessar. Um discipula o outro, na verdade. Tá aí, isso. É direto isso. Mas glória a Deus, foi uma benção tê-la aqui. Amém. Esperamos de novo ter uma outra oportunidade para explanar mais assuntos, porque me deu fome. O seu marido... Queremos conhecê-lo, conversar com ele aqui também, né, Eduardo? Com certeza. Pastora Cris, foi um prazer conhecer você um pouquinho mais. Antes a gente só conhecia pastor de ouvir falar, de vista, vamos dizer assim, igual a Panense fala. Só conhecia de vista, né? Agora a gente conhece um pouquinho mais sobre o seu chamado, o seu propósito. E a gente começa a admirar, né? Quando a gente vê uma pessoa, a gente tem uma primeira impressão da pessoa. Mas quando a gente vê... Eu gosto muito de perguntar sobre o chamado, sobre o propósito de vida, porque parece que eu me conecto com aquela pessoa, sabe? Você começa a criar identidade, você começa a se identificar com aquelas pessoas, porque você tem o mesmo propósito, né? Como eu falei pra Glaucia aquele dia que ela fez, eu não te conheço, mas nós temos o mesmo espírito. Então, cara, a gente começa a conversar e as conversas começam a se ligar. E a gente, olha o tempo que a gente passou aqui, né? Verdade, né? Quantas horas? Gostoso, né? A gente nunca teve um contato de parar e conversar assim. Né? Já parece que a gente se conhece faz tempo, né? É que nem eu falei, no dia que eu tava com o Júnior e com o pastor Felipe, né? Eu falando, eles vieram pra cá várias vezes. Só que se a gente juntar todas as vezes que eles vieram, deu poucos dias de convivência, mas parece que a gente conviveu uma vida, uma vida ali de a intimidade, tudo, o relacionamento. Até demais já. Eu acho que é isso que move também o missionário ou o pregador. Você chegar num lugar, você se identificar com as pessoas, você se conectar com as pessoas e você vai embora, mas você crescendo um pouquinho na vida daquelas pessoas, você aprende um pouquinho e deixa uma porta aberta, né? Sim, pra voltar sempre. Então, pastora, queremos te agradecer, que Deus te abençoe poderosamente, Amém. que o teu ministério cresça, se multiplique, alcance as nações, que o seu esposo também venha caminhar na mesma visão e que o Senhor possa te abençoar grandemente. Só temos a te agradecer, que Deus abençoe a tua família, a tua casa e até uma próxima oportunidade, né? Amém, glória a Deus. E eu também quero agradecer a vocês, né, pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui e poder compartilhar um pouco, né, daquilo que Deus tem feito. Eu acho legal, né, essa troca de experiências, porque isso nos faz crescer, né, como pessoas e também no ministério. E eu acredito naquilo que Deus tem para vocês. E eu sei que hoje pode estar começando do zero, mas acreditem que Deus vai tocar em muitas pessoas para serem alcançadas. Eu profetizo hoje aqui para vocês que os testemunhos virão de transformações que as pessoas irão viver a partir do momento em que elas assistirem, a partir do momento que elas ouvirem. Eu acredito que pessoas serão tocadas e transformadas e se preparem porque o testemunho vai ser muito grande e forte para impactar nações. Amém? Glória a Deus. Então... Oi, galera, vamos pedir mais uma vez que curta, siga nas redes comenta, sociais. Compartilha, segue a pastora Cris também, depois a gente vai deixar. Deixa o arroba aí, pastor. Deixa aí, pastor. @Cris Andrade, Cris com Y, tudo junto, no final, underline, no Instagram, né? Facebook, Cris Andrade. E no YouTube, Cris Andrade também, normal. Isso aí, então. Valeu, galera. Até mais. Valeu. Fortalece nós.